Olá, viva! Cá estamos então para mais uma edição dos Convocados, sempre na noite de quinta-feira, aqui na Norte Litoral TV. Cá estamos para falar de futebol com os nossos convocados, naturalmente o Pedro Casanova, o Alfredo Costa, também o Mário Ferreira e Hermógenes Mourinho, todos aqui juntos neste estúdio para conversarmos sobre futebol. Digamos que o assunto do dia tem a ver com o Benfica que... por aquilo que percebemos, eu também já percebi pela conversa que tivemos aqui antes de começar o programa em direto, que ninguém percebeu muito bem o que é que o Luís Filipe Vieira terá dito na conferência de imprensa. A ideia que eu tenho, meus senhores, é que ontem Rui Vitória estava despedido, Luís Filipe Vieira dormiu e acordou com uma ideia completamente diferente e às 7h30 da manhã surpreendeu tudo e todos com um telefonema lá para o senhor diretor do Benfica, dizendo que afinal de contas o Rui Vitória ia continuar. Esta foi a ideia com que eu fiquei. O que eu não percebi é porque ficamos todos em banho-maria e se isso é bom ou não para o Benfica e para o futebol português também, é a pergunta que eu faço, começando pelo nosso benfiquista aqui da casa, exatamente, o Pedro Casanova. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Muito bem. Em primeiro lugar, eu tenho desvantagem em relação àquilo que eu não ouvi nem rigorosamente nada do que disse o Luís Filipe Vieira, nem as notícias da manhã, por isso estou à vontade. Eu dormi com o Rui Vitória como treinador e continuei com o Rui Vitória como treinador. Eu a semana passada tinha dito que não achava que o Rui Vitória ia sair do Benfica e continuo a estar convencido que não vai acontecer. E acho que o que aconteceu hoje, essencialmente, foi aquilo que já devia ter acontecido, se calhar há um mês ou um mês e meio atrás, que foi, por aquilo que eu ouvi, porque eu não vi, como disse, não vi a entrevista do Luís Filipe Vieira, nem nada, foi o que eu vi, fui ouvindo na rádio, além da conversa que teve com o treinador, teve uma rica conversa com os jogadores. E acho que é esse que é o ponto fundamental que era necessário ter feito, se calhar, há um mês atrás. Era naquele balneário fazê-los perceber se, na realidade, o Rui Vitória é o treinador dele para o projeto dele, ele tem que fazer perceber os jogadores que não adianta nada eles desaprenderem de jogar, porque ele vai continuar lá. E acho que foi um bocadinho isso que aconteceu hoje, durante o dia. Vamos ver. O sábado é um teste... É essa a decisão do Luís Filipe Vieira, o primeiro teste, se calhar. Acredito que não vai ser fácil, o ambiente vai estar muito complicado para o Rui Vitória, para o Luís Filipe Vieira, para os jogadores em si também. Não vai ser fácil o ambiente e espero que seja um toque a reunir as tropas e que as coisas, pelo menos, funcionem minimamente bem para a frente. Opinião agora de um sportinguista, Mário. O Rui Vitória, depois disto, sai fragilizado ou sai precisamente ao contrário, com o apoio do Presidente, etc. E tal? Não, eu acho que sai, boa noite. Eu acho que sai muito fragilizado. Se já estava antes, acho que este episódio, que dura 2 dias, vai deixar marcas com certeza. E daquilo que eu ouvi na conferência de imprensa do Luís Filipe Vieira, chego à conclusão que o Benfica é gerido por feelings, não é? O Presidente reuniu à noite, tudo estava consumado para a saída do Rui Vitória, depois repousou lá no Seixal, deve ter lá um quarto escuro, assim, uma coisa tranquila, e acordou às 7h30 com o feeling, ele próprio diz, com o feeling que tinha que ser o Rui Vitória. Quer dizer, e eu perguntei, então o que é que mudou? Eu pensei que durante estes 24 horas, se ele me apresentasse argumentos, não, vai acontecer isto, não, apenas foi a posição, reverteu ao contrário, ele próprio diz, estão aqui alguns elementos da SAD, não estão todos, mas acho que também eles vão concordar, porque é uma decisão dele, não é? É uma decisão dele, como foi com o Jesus,
E falou mais vezes o nome de Jorge Jesus naquela conferência do Clube Vitória, que é uma coisa que eu acho. Aliás, ele dá o exemplo precisamente do caso do Jorge Jesus, dizendo que naquela altura ele também foi sozinho a decidir, e depois ganhou mais dois campeonatos. Eu acho que ele está a tirar um bocadinho de areia para os olhos. E depois, a propósito do que o Pedro estava aqui a dizer em relação que há mais culpados, o jogador e tudo mais, ele falou de uma coisa importante, que os jogadores formados no Benfica têm uma postura em campo diferente dos outros. Isso quer dizer alguma coisa, não é? E, portanto, depois é assim, ele quer um Benfica europeu, ainda hoje voltou a falar nisso, que o Benfica, com esta fornada de jogadores que está a sair da academia, mais um ano ou dois, o Benfica pode ser campeão europeu. Já estamos, quer dizer, esta semana provámos que o Benfica não é com estas fornadas que vai lá, quer dizer, o ano passado foi só derrotas, este ano é melhor um bocadinho, quer dizer, há aqui uma coisa não bate, ele tem que definir, ou ele quer um Benfica europeu, ou ele quer um Benfica de formação. Se quer a formação, ok, fica com a Vitória, e esquece um bocado os resultados que possam daí advir. Agora, não pode e ele, mais uma vez, ainda hoje, não fechou a porta à situação de Jorge Jesus. Apenas se disse que não foi contactado. Não quer dizer que não seria, não é? Alfredo Costa, relativamente ao Benfica, ao Rui Vitória, e para os benfiquistas principalmente, tudo isto depende dos resultados que por aí vão chegar agora, não é? Há o jogo com o Feirense e basta, mesmo que o Benfica ganhe, basta haver uma exibição estilo Aroca para que as coisas voltem a ser faladas outra vez. Bem, o Rui Vitória tem uma coisa boa com ele neste momento, é que até o final da época está garantido, não é? Acontecer o que acontecer. Porque agora... Não. Está. Porque não duvido... Vamos fazer a cronologia dos acontecimentos para ver se a gente consegue entender o que é que se está a passar no Benfica. Como sabemos, o Rui Vitória tem tido resultado menos positivo, mas também não está fora da corrida a nível de campeonato. Está em várias frentes. E na Liga dos Campeões, nós podemos começar por aí. E temos que ser realistas. Quer queiramos, quer não, tirando raras exceções e situações muito esporádicas, o futebol português não tem pedal para as grandes competições europeias. Não tem pedal para o Manchester, para o City, para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Bayern de Munique. Não temos, para o Juventus, não temos hipótese. Nós vivemos um bocado na ilusão de que podemos fazer umas coisas engraçadas nas competições europeias, mas são coisas pontuais, porque nós não temos, as equipas portuguesas não têm a capacidade financeira, não é, que têm as outras equipas, para fazer conjuntos fortes. Nós temos que ser realistas. E chegar aos oitavos de final... Mas podemos chegar... Passar a fase. Nós chegamos, exatamente, também podemos chegar. Acho que é o mínimo. Sim, mas o grupo do Benfica era um grupo extremamente difícil, como sabemos. Não, eu acho que era assim. Eu acho que não, mas para o Benfica era difícil. Agora, o problema aqui do Rui Vitória é que, a nível interno, tem tido alguns percalços. Isso é que levou a que as pessoas começassem a ter alguma animosidade com ele, os adeptos do Benfica e os sócios, e começaram, penso que de uma forma até quase que combinada, de correr com ele. Não é? E a razão que leva isso é o seguinte, é que o Rui Vitória teve uma fase boa em que ganhou muita coisa e agora o ano passado perdeu para o Futebol Clube do Porto. E quando um treinador está muito tempo num clube, acaba por viciar um bocadinho a sua relação com os sócios e com a própria direção e com os próprios jogadores. O treinador está muito tempo num clube, ou tem resultados seguidos e sai em ombros, ou então tem alguns resultados bons e não depois deixa de os ter, passa de bestial a besta, rapidamente. Mas, voltando à nossa realidade, à realidade de hoje, porquê que o Rui Vitória não foi despedido? Isto é a minha opinião. Ele estava despedido, ontem à noite. O presidente do Benfica reúne com o Rui Vitória, não foi para dizer que és um bom rapaz, vais continuar, foi tentar com eles perceber a forma como é que é saída do Benfica, não é? Eventualmente, o presidente do Benfica, ao fazer isto, tinha que ter em mente alguém para o lugar dele, e esse alguém eventualmente pode ter falhado no último momento e o presidente do Benfica ficou um bocadinho descalço. E há uma coisa que é importante dizer, e isso na conferência de imprensa ele disse isso 2 vezes. As notícias que apareceram na comunicação social não era culpa da comunicação social. Exatamente. Era de quem? De alguém que esteve lá nessa reunião, claro, e quando acaba faz essas informações. Claro, e esta tomada de posição do MP para mim só tem uma leitura. Sentiu-se traído e como tal toma esta posição. Mas quem manda sou eu, portanto ele não sai.
só para contrariar tudo aquilo que estava a ser dito da comunicação social, sabendo eu que foi alguém que deve ter mandado para fora estas notícias. Portanto, o feeling dele não foi feeling nenhum, foi uma forma de ele se afirmar como presidente do Benfica. Podia ter evitado tudo isso de uma forma muito rápida. Meus amigos, o Vitória é o nosso treinador e como tal acabou a conversa e nunca mais gosta nenhuma. Eu assumo isto, a direção assume e acabou. Agora, o Vitória, se ele de alguma forma fragilizado perante o grupo, porque percebe que o treinador que não é, digamos, aquela figura que tem que ser forte, não é? que tem poder dentro do grupo, poder dentro do clube, perdeu essa força, não é? Mas tem outra vertente. À partida, ele sabe que até o final da época ninguém vai chatear. Podem mandar lenços brancos, mandar com cadeiras, chamá-lo de tudo, mas ele agora é o treinador do Benfica. Isto é a minha opinião. Porque eu acredito que agora o presidente do Benfica volta atrás. Eu não acredito nisso. Eu acho que não acredito nisso. O presidente do Benfica, ao tomar essa posição, assumiu que até o final da época está. Mas pode correr mal. Eu não acredito. Mas tem tudo para correr mal. Muito honestamente, se o Benfica nos próximos jogos, e tem alguns jogos, não é com o Feirense, porque também estou a mesa com o Feirense, mas essencialmente o jogo o Marítimo e com o Braga. Se esses dois jogos o Benfica claudicar, o campeonato praticamente fica muito longe, não é? E não acredito que os sócios tolerem isto até e o Vieira fique impávido e sereno até junho a ver um cenário. O FP, apesar de ser uma pessoa. Porque o próprio discurso do Vitória, tu vês na antevisão dos jogos, é aquele discurso que já não acrescenta nada. Já não acrescenta nada, é um discurso de... O Roberto é um bocado tecnocrata do futebol. A linguagem dele também mesmo, não mudou daquilo. Agora, pode ser aqui, o Benfica pode ser... O Luís também arranja um trunfo, que ele também é inteligente. Nesse aspecto ele não é burro. Eu estive a observar bem e ouvi bem. E ele está-se a agarrar um bocadinho à formação do Benfica, porque ele acha que para ele resultados são importantes, mas nesta fase, eventualmente, não são tão importantes quanto isso. Eu quero que ele me faça jogadores, pá, que os venda, que enriqueça para o clube, porque... Por meias palavras ele disse, eu prefiro vender um jogador por 60 milhões do que passar até ao final do campeonato. Ele disse que alguma coisa. Eu não sei isso, não é? E é uma forma também de ele, não ter perante os sócios, ter alguma moral para dar calma, ter argumento de calma, não é afinal, pá, já vendemos este, aquele, porque ele apostou, isso das apostas também é discutível, porque muitas vezes os treinadores de futebol, e o Hermós sabe que foi treinador de futebol, e sabe como é que isso funciona, muito melhor que eu. Muitas vezes as oportunidades são dadas aos jovens porque são obrigados a isso às vezes, porque não tem mais ninguém, não é? Claro. E depois há aqueles que aproveitam a oportunidade e agarram, nunca mais largam, e ótimo, não é? Porque de uma forma geral, e num clube como o Benfica, não é fácil pegar um miúdo de 19 anos e pôr a jogar titular e continuar com ele, não é? Ensinar durante uma época inteira como é que aquilo funciona. Depois há o problema que falha, depois perde-se jogos porque o miúdo não é? É complicado, não é? Aqui a vertente dos resultados é muito vincada no Benfica. Portanto, apostar em jovens acho muito bem, mas não é fácil. Agora, o argumento que eu tenho é esse, e é uma verdade, o Benfica fez muitas vendas, ganhou muitos milhões com a formação do Benfica. Alguns deles jogaram meia época e foram vendidos por 60 milhões. Outros fizeram uns pés na equipa principal. Exatamente, outros é isso. Portanto, ele pode se agarrar a isso. Será a única forma que ele tem, porque, assim, eu garanto uma coisa, tenho a certeza disso, que eu estou a dizer. O Rui Vitória, por muito mal que corra, não é despedido desta época. Eu gostava de ter agora também a opinião de um portista que é o Hermógenes Mourinho, que está aqui connosco, mas acima de tudo também, Hermógenes, foste jogador de futebol. Como jogador, como é que se olha agora para um treinador que esteve quase despedido, ou esteve despedido e agora volta a não estar? Isto faz lembrar quase aquela situação do Sporting com o Jesus, ainda no tempo do Bruno Carvalho. Mas de que forma é que isto afeta a equipa ou não? É evidente que este caso está a ser um caso mediático, logicamente, por ser Benfica. Nós sabemos que mexe com muita coisa e há aqui a responsabilidade das pessoas importantes e neste momento quero referir que a responsabilidade está toda neste momento no Filipe Vieira. Isto assumiu, claro. Portanto qualquer precalço irá ser cair tudo em cima do Luís Filipe Vieira. Agora, há muita coisa, claro que nós estamos aqui a falar, e há muita coisa que falta esclarecer, falta perceber, e há muita coisa que não sai cá para fora. Eu falo por experiência, e já tive também casos destes, mas foram casos que até foram fáceis de resolver, mas também
houve situações, porque nós, profissionais, também temos os segredos profissionais. Claro. E é importante referir que neste momento todo o plantel também sente o momento, logicamente, que é falado. Agora, os jogadores, por aquilo que tem sido dado a perceber, creio que estão com o treinador. Não é? Se bem que o ambiente à volta e o ambiente que os rodeia pode não ser o melhor, sabemos que o plantel trabalha sob as ordens de um treinador porque tem confiança. Tem a confiança no treinador e agora quero referir uma coisa, é o seguinte: todos sabemos que o futebol é um momento. É um momento. O Rui Vitória teve capacidade e demonstrou capacidade para ser campeão no Benfica. Foi campeão, ganhou troféus e agora já não serve. Porque isto é o momento. Resultados menos bons põem em causa todo o trabalho que um bom profissional faz. E eu tive essa experiência também. Fui campeão, ganhei aqui e de momento, passado um mês assim, um ou outro resultado menos bom já estava na corda bamba. Agora, o que é importante também referir e que pressiona muito, todos sabemos que é a imprensa é importantíssima nestes casos, mas no futebol há um ditado importantíssimo e todos sabemos quem o trouxe para o futebol, que foi o Pimenta Machado. Hoje é verdade, a minha mentira continua a imperar esta frase e é bom dizer-se, porque mesmo os responsáveis, segundo se consta, que diziam que ontem o treinador estava despedido, hoje já não é verdade. Portanto, hoje já dizem que a aposta é no treinador, porque o treinador apostou, e é isso que os meus colegas, e bem, têm a falar. Foi um treinador que apostou, e bem, na formação. Não nos esquecemos não podemos esquecer dos jogadores que, aliás, foi importantíssimo até um título, onde ele descobriu, quando o Renato Sanches entrou na equipa, a partir dessa altura é que o Benfica deu realmente uma sapatada e um salto muito qualitativo para ser campeão. E tem apostado agora em mais valores, que tem justificado. Eu também não sei se será estratégia também, e foi um facto em termos de início da época, uma imposição da estrutura diretiva em relação a esse facto, apostar na formação. E talvez também tenha agora sido importante essa situação, porque o treinador também fez valer aos responsáveis, porque apostou. Será que foi um pedido de direção para ele apostar? Há uma estratégia, tem que haver uma estratégia para o clube, não é? O problema que está aqui é o momento, amigos. O resultado não Sim, estamos de acordo. É evidente que é um resultado acelerou o pessimismo, principalmente, e todos nós sabemos que gira tudo à volta da massa associativa e dos simpatizantes em geral. Eles é que fazem pressão, e não nos podemos esquecer que mesmo, aliás, recentemente, antes do jogo do Bayern, o Benfica teve um jogo para a taça, onde venceu, e não foi, como devem calcular logicamente, uma exibição que agradasse, e mesmo assim foi contestado. Por aquilo que eu sei... Não agradasse. Não. A exibição não agradou. Sim. Não é? O resultado é evidente que satisfez, porque venceu, mas a exibição perante um adversário para o Benfica acessível não satisfez. Portanto, isso contribui também para este estado de coisas. Então não viste o Rui Vitória dizer, falaram no minuto 92 em Amsterdã, falaram no 92, mas não ouviste falar no 93 na Luz Santa Euroca, porque aí já não começou a falar. Não, mas ele tem tido um discurso, o Rui Vitória tem tido um discurso já não tem discurso, profissional, é evidente que o discurso dele é perante as perguntas que lhe fazem pela imprensa, ele tem que dizer algo, tem que reagir, e ele tem que também defender o seu plantel, porque é evidente que quem paga é sempre o treinador,
não é? Mas deixa-me só fazer esta pergunta. Indo o Rui Vitória embora, falava-se muito, falou-se agora nestas últimas horas que seria Luizão com Júlio César, também o Pedro Lage, creio eu. E quem é que disse isso? Bruno Lage. E agora Bruno pergunto, Lage. quem é que disse isso? Bruno Lage. Não, mas quem é que disse isso? Mais uma vez foi a A comunicação social. Pronto. Mas alguma coisa Mas que algum saiu. diretor do Benfica Alguma disse coisa isso? que saiu lá de Algum fora. responsável disse isso? Alguma coisa que saiu lá de Mas dentro, isso- digo eu. E não há, olha, Do Bruno Lage, o Vieira confirmou. No Benfica, Vieira no Benfica confirmou. como o Sport e o Vieira Porto, confirmou. o Porto nem tanto, mas no Benfica e no Sport há muita e continua a haver oposição. Claro. Parte muito. A imprensa é importante nestes grandes clubes. E o Porto, nesse aspecto, tem sido. Deixa-me só, Foi- já agora Foi cumprimentar. diferente. Foi diferente. Cumprimentar o Eduardo Faria, que está a ver o nosso programa, foi ele que falou precisamente esta questão do Júlio César e do Sim, sim, Luizão. saiu. E diz ele que o Jonas mais dia menos dia também, se calhar, É mais um. é mais um. Mas não nunca é? aparece. Pá, mas, aliás, isso não é caso único. Aliás, Quando- toda esta quando situação não terá a ver na forma como o Luizão acaba por sair do Benfica, nem um jogo de despedida teve. Tudo isto não Fizeram mexe, uma festa, tudo isto não fizeram mexe uma com a festa. despedida equipa, digo eu. o da despedida ficou logo combinado que seria no final da época, pelo menos é o que Sim, eu- mas também fizeram naquele momento, fizeram numa festa. Mas Agora, não se tem- foi isso a não altura tem nada a ver. certa, eu acho que não. E eu Isso é a minha concordo opinião. que o Luizão não campeonato a tem. começar e aquilo. Não, vamos ver uma coisa. Foi um timing muito. Vamos Oh, ver- irmãos, vamos ver uma o coisa. Luizão já não tinha andamento para a equipa, certo? Mas tinha uma presença importantíssima Não, no não, balneário. Se calhar em algum balneário E eu isto só não estava estou. E atenção. E eu achei que foi a altura errada. Mas ele continua a manter-se lá. Na estrutura. Não. Pronto, está na estrutura. Mas não tem acesso ao balneário, não está tem com a acesso, se calhar equipa. até tem. Agora o problema é este. E eu, se calhar, é um caso, manteria o Luizão até a final do Sim, ano. eu também. Aliás, Ainda para mais que é deixaram importante- começar a época. O balneário é importante. Certo? Não, mas agora eu também vou focar aqui uma situação. É importante referir. O Benfica começou ou não começou muito bem? Começou. Com boas exibições, bons E resultados. com jogadores importantes lesionados. E de repente tem um jogo menos bom, Sim. perde em casa. Portanto, é o momento. É, mas é assim, eu Não disse lembro. da semana passada e continuo a dizer hoje que eu acho que o Rui Vitória não é o treinador para continuar no Benfica. Eu Não, disse-o. ele demonstrou capacidade. E Demonstrou na altura em que o capacidade. Jesus saiu, era o único treinador português em Portugal, passo por mesmo, que eu achava que tinha capacidade para pegar O no Benfica. Mourinho já venceu tudo. E agora contestado. anda É contestado. na rua da amargura. Não é a rua da amargura porque ele tem bagagem para tudo. Mas- e vai mas tendo é- atitudes agora. Vocês que- próprios te dizem, e eu Agora- concordo, o futebol é feito de momentos, É é feito de momento. resultados. E é Agora, os resultados, um jogo mau, dois jogos mau, nós dizemos, ok, Não, acontece a tudo qualquer bem, um, tudo e bem. a equipa levanta-se e reorganiza. O O Benfica Benfica está numa fase Pronto. em que já anda vários jogos assim. Mas o Benfica é O evidente. Benfica na quarta-feira, com um bocadinho de azar, tinha uma derrota vergonhosa. Mas isso. O guarda do Benfica fez lá uma exibição O guarda do gala. Benfica E não é como muitos benfiquistas que eu ouvi depois dizerem o Sporting já levou 7 Bayern, o Porto já levou 6, como se isso para o Benfica fosse uma construção levar 5. Percebes? Eu acho que isso não... Mas pronto, o Benfica Alguma tem coisa- objetivos, é evidente que tem já. Alguma coisa tem que ser feita, quer Objetivos dizer. também europeus e tem sido um fracasso nos últimos anos. É evidente. Só derrotas ao ano passado, Sim, não é? não, teve um ponto, é evidente, e tem sido, mais uma vez, creio que a aposta também diretiva era nesta altura, o Benfica passar na segunda fase. Isso era um facto. Isto é um fracasso também, isto também conta, não é? Exatamente, claro, Também sim. conta, tudo pesa. Tu vês quanto é que o Porto encaixou. Pronto. Agora, neste momento, também, falar-se em determinados números, Não, e falar-se é num ilegal. nome no Benfica, falar-se num nome, que é muito contestado também, Que é Jorge Jesus. que é o Jorge Jesus. Mas foi o Presidente que criou isso. Se o Presidente Deu a entrevista. tivesse calado, o eixo Jorge Jesus não ia Alimentou, falar. O alimentou. Presidente é que alimentou. Agora não sei o porquê, pode haver estratégia da parte dele. Não sei o Olha, está aí o porquê. resultado, a estratégia já foi essa. Exatamente, mas ele é contestado também. Sim. Mas eu não digo o contrário. Muita massa. Aliás, Não quero. eu próprio, quando Jorge Jesus foi para o Sporting, fui dos primeiros que não queria o Jorge Jesus no Pronto, Sporting. mas isto- Porque andou a época toda a dizer Olha, limpinho, fora as brincadeiras. isto é como as telenovelas, vamos ver os próximos capítulos. É mais ou Muito menos. bem, e então vamos aproveitar para falar precisamente da Liga dos Campeões, da Liga Europa, resultados dos clubes portugueses. Então, um Bayern 5, Benfica 1, já aqui foi falado. O Futebol Clube Porto, que acaba em primeiro lugar no grupo com uma vitória por 3-1 sobre o Schalke 04. E depois, hoje, já na Liga Europa, tivemos o Sporting a vencer o Karabakh, com uma vitória do Karabakh.
não é? Que foi então por Já nem me lembrava. 6-1. Eu gostava que vocês analisassem estes resultados, começando ali pelo Alfredo, assim muito rapidamente, olhando para os resultados europeus dos clubes portugueses. Vamos começar pelo Sporting. Eu não diria que o Sporting iria ao Azerbaijão, não é? Azerbaijão. Berbigão. Berbigão. Azerbaijão do Berbigão. Azerbaijão ou Cazaquistão? Azerbaijão. Azerbaijão. Ganhar 6-1, não contava com isso sinceramente. E só prova uma coisa, que realmente a equipa está mais solta. Apesar daquilo que nós falámos no passado, que não concordávamos com o time, neste momento está a resultar. Pelo menos nota-se que a equipa está mais fresca mentalmente, e marcar 6 golos fora não é para qualquer equipa, por muito fraca que seja o adversário. Portanto, foi um excelente resultado para o Sporting e demonstra que realmente a equipa parece que está a criar novo alento. Isso é bom para o Campeonato Nacional, principalmente porque vai dar mais luta, e acho muito bem. O resultado do Futebol Clube do Porto é um resultado perfeitamente normal para uma equipa que está a jogar como o Porto está a jogar, que ontem deu espetáculo. Sinceramente, gostei muito do Futebol Clube do Porto. Principalmente a segunda parte foi uma equipa de um nível muito superior aos alemães. E teve momentos de futebol lindíssimo. É isso que nós queremos, é futebol que tenha beleza, que tenha espetáculo, e ontem o Porto teve ali momentos muito bonitos, e o futebol é isso mesmo. O resultado do Futebol Clube do Porto para mim foi perfeitamente normal, demonstrou que o Porto está muito bem, está forte, e que é um dos clubes portugueses que poderá ainda ir um bocadinho mais longe. Ser campeão europeu não será muito fácil, mas pelo menos vai andando, e cada vez que vai andando são mais os milhões que entram nos cofres do Futebol Clube do Porto, até foram mais 60 milhões. E importante para o futebol português também. E para o ranking do futebol português também é importante. E nos oitavos tem sempre aquela vantagem do segundo jogo ser em casa. Pode acontecer uma outra situação. Daqui para a frente, eu acho que daqui para a frente o que vier é bónus. O que vier daqui para a frente é bónus. A partir de agora todos eles são. Mas também é que uma coisa é preciso dizer, o Benfica também vai entrar na Liga Europa. Portanto, vamos ver o que vai acontecer com o Benfica na Liga Europa. Nós pedimos Sporting. Pode apanhar o Sporting. Na final. Que seja na final. Pode apanhar o Arsenal. Pode apanhar o Arsenal. Vamos ver o que é que o Benfica vai fazer. O Sporting não mete medo. Até posso estar aqui a falar. E pode apanhar, atenção, não sabemos. Agora o Liverpool. Exatamente. Estão na temporada. Exatamente. Ainda há muitas equipas. Atenção que agora a Liga Europa vai equipar os tubarões todos. Valença. Exatamente. Isso é máquina no estádio. Isto não é fácil. Não pode criar. Eu passaria então agora para o Pedro, precisamente olhando Os resultados é fácil e rapidíssimo, começando pela cronologia. O Benfica perde 5-1 em Bayern, com o Bayern de Munique. Não é um resultado que seja catastrófico, porque qualquer uma equipa portuguesa dificilmente tem grandes capacidades para jogar ali. A mim o que me deixa mais desiludido, mais triste, é a forma fraca como o Benfica jogou. Ponto. Se o Benfica tivesse jogado minimamente bem à bola, tivesse se esforçado e perdesse 5-1 na mesma, muito bem. É ao contrário, e acho que é isso que custa mais um bocadinho. Não perdia 5-1. Se tivesse jogado como tu dizes, não é isso, Mário. Podia ter jogado, se esforçado, e levar 5 na mesma. Podia jogar bem. E a reação dos adeptos já não era a mesma. Já não era a mesma. O que eu acho, o grande problema. É a imagem que se deixa em campo. O grande problema que o Benfica tem tido nestes últimos jogos, principalmente depois da primeira derrota, é a qualidade do jogo do Benfica, que não existe. Que não existe, deixou de existir. E não é possível uma equipa ter desaprendido Mas algo é preciso dizer também. Muitas vezes os adeptos e os sócios dos clubes assumiam o treinador, mas não percebem que com isso estão a prejudicar o grupo de trabalho, não é? E depois oferece. Porque assim, o meu irmão disse, o Benfica começou a jogar bem à bola, não precisa como um futebol, eles não se aprendem de um para o outro, não é? Eles não se aprendem, alguma coisa está a provocar. E será a pressão que tem havido sobre a equipa? Há um facto importante também, que é preciso referir. Mesmo isto passa-se e é universal. O Benfica começou muito bem. Mas reparem que houve pedras nucleares que baixaram muito. Claro. O Pizzi é uma nódoa. Jogou na Alemanha. É uma nódoa. O Grimaldo foi uma nódoa daquilo que é normal. Vamos ver isto. O problema é o Pizzi já anda a arrastar-se há tempos. Não é?
algo se passa, não, porque ele não nos aprende também. Mas o Pizzi é um jogador que Repare, o Benfica, não tira fora porquê? Tem que ter. Tem alguns pronto, exatamente. O Benfica tem sofrido gols Sim. em todos os jogos. Mas há uns jogos em que o Pizzi estava Não a é? jogar bem e curiosamente foi substituído. E foi substituído. Há coisas Pronto, mas isso, é que nesta isso altura também obedece às Benfica- vezes. Mesmo os jogadores Ok. jogam bem, obedece a mas nessas alturas, irmãos, quando o Pizzi saiu, o Benfica parecia que nessas alturas desaparecia. Mas ultimamente, mas ganhava. o Pizzi tem estado mais opções, uma não é? nódoa. É. O Grimaldo, outra nódoa. E o problema das substituições. E os centrais? O Os centrais, esquece. O grande problema é que o Benfica tem sofrido gols em todos os jogos. Todos. Todos os jogos. E não é só com um. a saída estava uma dupla muito boa, estava a funcionar, a engrenar. Jardel e Rubem Dias. Com a saída do Jardel, tem sido castigado esta época também, portanto, já algumas vezes. E as opções? E recente, com a entrada do Conte, depois foi com o Lemar. Depois foi o Lema, depois é o Conte, Pronto, depois é o Lema, e, depois nunca portanto, sabe quem é. Tudo isto mexe um pouco. Portanto, o Benfica começou, salvo erro, no início da época, no meio campo, com Feiza, Gedson e Pizzi. Até o próprio Jet. Neste momento é Feiza, Gabriel não é? e Pizzi. Pizzi. O miúdo, agora na Alemanha, mostra logo de querer. Exatamente. Entrou muito bem. Muito bem. Mas depois reparem como o rapaz andou a correr atrás. Olha, mas foi o único lance. Foi o único lance em condições do Benfica. Foi uma jogada muito bem feita. Muito O único Mas lance criada por ele. Sim, foi uma boa jogada. Criada por ele. Claro. Criada por ele. O Jonas só tinha a fazer aquilo. Só Sim, tinha a dar sim, a bola. Oh, para ora, passar. mas é esta parte que eu estava a referir, que não acho que O Salmo saiu, os jogadores também está fora. tenham deixado de saber jogar a bola, como eu também não acho que o Rui Vitória tenha deixado de ser treinador. Quem era? Mas às Exatamente. vezes parece Pronto. que ele perdeu alguma coisa. Nós- O Jetson estava tão bem, porque é que saiu? Exatamente. Lesionou-se? Não. Foi castigado? Não. Então porque é que saiu? Uma coisa é tu teres de fazer alterações no teu 11 ideal, que eu acho que ainda por cima o Benfica não tem um 11 base. Porque Porque ele está sempre a mudar. estou- Porquê que ainda ninguém falou, por porquê? exemplo, no Ferreira, que era uma contratação? Mas isso- Bem, é que eu não vi. Oh, Eu não vi. Oh, Não são adaptações. O Castilho também. Adaptações é só Mário, mas eu não é vejo homem normal. jogar, é que eu não vejo homem jogar, é que não sei Mas não nem precisa se é jogar. preto, se é branco, se é... O Seferovic não estava com os dois pés fora. Se calhar de noite o Vieira dormiu e do outro dia disse, não, o Esferovite... O Ferreira e o Não, foi a Castilho aposta podem do dizer a Vitória. mesma Está coisa. bem, pronto, ok. Foi só uma pergunta porque eu não vi o Ferreira, é só isso. Não, mas tens E razão. É e assim. ainda ouvi na entrevista o Presidente dizer que ainda este ano o Ferreira ia ser o melhor marcador. Meus amigos, eu queria analisar os resultados. Voltamos ao Benfica outra vez. Em relação aos outros Exatamente. dois resultados Exatamente. do Porto, normalíssimo, o Schalke entrou muito bem nos primeiros 10, 15 minutos da primeira parte, uma pressão muito forte no Porto, e o Porto estava com algumas dificuldades, e depois veio ao de cima a maior capacidade, a maior vontade, que eu acho que essencialmente é a vontade do Porto em ganhar o jogo, e por isso ganha bem. O Sporting, ouvi o relato, não vi o jogo, mas os números não deixam dúvidas nem margem para se pormos aqui com qualquer questão. Que é um resultado normal o Sporting vencer o Karabakh? Sim. O 6-1, a dada altura de certos jogos, o 6, o 7, o 5, o 4 já são meramente estatísticos, porque já ninguém está ali naquele jogo preocupado com quantos golos vai sofrer. Por isso, acho que importante para o ranking das equipas, sem dúvida nenhuma, as vitórias do Porto e do Sporting. Continuação do Porto na Liga dos Campeões, importante. A queda do Benfica para a Liga Europa, depois do primeiro jogo com o Ajax, eu não tinha dúvidas que era aquele o destino, que era este o destino. Muito bem, e agora a opinião do Hermógenes Mourinho. Ficas lá. E fica claro, nem falo. Não falo. Já vais falar a seguir? Como todos sabemos, no futebol o condimento importante é o gol. E para o espectador foram 3 grandes jogos, 3 grandes espetáculos. 6 golos no Bayern Benfica, 7 golos no Karabakh Sporting, 4 golos no Porto Schalke. É importante referir agora, individualização. Porto Schalke, bom espetáculo. Em termos de qualidade. Karabakh Sporting,
bom espetáculo. O Sport justificou o favoritismo que demonstra, que já era usual falar-se. Justificou, agora, é evidente que se repararmos no jogo, os números são excessivos, não são. Porque no futebol as oportunidades que surgem são para se concretizar e muitas vezes se lamenta porque é que não se concretiza e joga-se bem e perde-se o jogo porque não se concretizou, e o Sport concretizou, fez jus ao favoritismo e muito justamente venceu. No jogo o Bayern Benfica, a lamentar realmente a menor prestação da equipa do Benfica, aproveitada pelo Bayern, porque antes do jogo eram duas equipas que se falava em imprensa, falava muito em crise, estavam idênticos. Aliás, os treinadores coincidiam na análise de que o momento não era o melhor, tanto do Benfica como do Bayern, mas o Bayern fez jus a uma boa exibição e o Benfica, não perante aquilo que se esperava, numa reação boa do Benfica, em termos de prestação deixou a desejar e, portanto, foi um resultado que, se considerarmos em termos de jogo, também foi normal. Pelas oportunidades que o Bayern criou, portanto, foi realmente... Contas o meu jogador em campo, o Guarda-Redes Benfica, não é? Não, mas isso não se vai... É evidente que fica sempre, quando se ganha por 5, 6, 7 ou 6, há sempre mais por marcar, há mais oportunidades. Quando se marca, bom, o Sport fez 6, mas deixou por marcar a dos tantos, se calhar. Está bem, mas não foi o guarda-redes o Garabá. Mas desperdiçou. Não estou a falar de oportunidades. Sim, mas ali eram golos feitos e o guarda-redes fez mostrou todo o bolo que tem. Mas o Bayern, mesmo assim, com golos feitos, o guarda-redes teve mérito, o Benfica, mas também houve desperdício, assim como o Porto ontem. O Porto ontem goleava, sem querer, reparem, nas oportunidades que o Porto teve, principalmente na segunda parte. Sim. Muito bem, e agora a opinião do Mário Ferreira também. Sobre Sim, os jogos. Sim. Começando pelo Benfica, não é? O Pedro já disse tudo. Muito rapidamente, porque o Benfica já falamos Mas muito. eu gosto de falar do Benfica. Porque assim, levar 5 do Bayern, um Bayern a meio gás, e a meio da segunda parte, até se notou que o Bayern abrandou o jogo, porque senão aquilo ia para números catastróficos. Mas pronto, não vou falar mais nisso. 5-1, ao menos serviu para o Bayern levantar a moral, também precisava. Em relação ao Porto, foi dos 3 o melhor jogo, sem dúvida, já aqui foi falado, uma excelente segunda parte do Porto, cuja vitória nunca esteve em causa e passa com mérito, e se calhar, dependendo agora do adversário, terá grandes hipóteses na linha dos campeões. Em relação ao Sporting, pronto, foi bom, já não me lembrava de ver o Sporting marcar 6 golos, espero que não precise deles na segunda-feira, para aqui contra a equipa do meu amigo. O ano passado foi só um, não é? Esperemos que o Sporting não gasta as bolas todas para que na segunda-feira tenha disputado. Espero que não, espero que não. Foi 4, foi 6, agora a ver, vamos. Entretanto, na próxima segunda-feira, dia 3 de dezembro, vamos chegar a saber quem é que ganha a Bola de Ouro. Meus senhores, muito rapidamente, começando a fazer assim a ronda, começando pelo Pedro. Ronaldo tem ou não hipótese? Quer dizer, hipótese tem sempre, mas é expectável que ganhe a Bola de Ouro? Se a atribuição fosse com critérios e de forma correta, sim. Da forma como as coisas estão a ser feitas, não. Está respondido. Alfredo? Eu acho que o Ronaldo vai ganhar, sinceramente, até porque os outros potenciais concorrentes não têm os argumentos que ele tem, mas como o Pedro diz, quer dizer, às vezes não é tão linear quanto isso, e já se viu mais que uma vez que às vezes ganham aqueles que querem que algumas pessoas ganhem e outros não, mas o Cristiano Ronaldo tem todas as coisas para ganhar, aliás, até porque isto é sempre referente à época anterior, não é? Mas quem for dar esse prémio também tem que pensar já nesta época, portanto há um seguimento, digamos, de uma capacidade tremenda, não é? Agora, eles não pensam nisso, eventualmente aquilo deve ser o seu cunho a funcionar por qualquer sentido, eventualmente, mas não faço ideia. Mas acho que tem todas as hipóteses. Mário? Eu concordo com o Pedro, isso subscrevo e assim por baixo. Por mérito sim, da maneira que as coisas estão, não. Hermógenes? Eu, para mim, continuo a referir que para mim os jogadores classificados para esse troféu, para mim eram sempre Cristiano Ronaldo e Messi.
E neste momento até o Messi está fora, a está ser fora. fora. O Griezmann e é o E o inglês, não é? Mbappé, O francês. Mbappé. mas já foram apontados também o São dois Modric, o Varane Sim, e Portanto, o à Mbappé, partida, quer dizer, nem Neymar fala, portanto, tudo isto, não sei como é que obedece, qual qual o critério? Não é fácil. Agora, que o Ronaldo está a ser vítima de alguma coisa, É estilo arbitragem o portuguesa. Ronaldo está a Não ser é com vítima de critério, algo, depende. está. Sim, sim. Até hoje já li que já se fala nos membros do Real Madrid que venceu aquele o Modric, portanto, Sim, isto sim. já Nada leva a nos surpreende. suspeitar Já a semana passada saiu uma notícia sobre isso. inclusive o Ronaldo foi tão desprezado no último troféu que nem foi classificado o golo dele, o golo do ano. Para mim é o golo do ano. Exatamente. Sim. Vejam bem. Como se ontem aquele do Filipe entrasse, também seria. Sim, mas este é o Ronaldo muito mais espetacular. Sim, mas ontem E aliás, o- na prova que é. Claro. Numa final. E com o E no guarda-redes estádio que era. Numa final. E com o guarda-redes que era. Exatamente. E no estádio. E que era. que era, Agora o de ontem do Filipe, se entrasse, também era. espetacular. Outra equipa que era, era. Espetacular. era Pronto, para estar. espetacular. Agora, há situações que não compreendemos. Ou melhor, Por isso é que eu eu se digo. calhar até compreendo porque Todos nós andei lá compreendemos. dentro, não é? Obedece a muita coisa. Eu, inclusive, havia jogadores que faziam excelentes exibições e a própria imprensa colocava-os por baixo. E quem está a ver o espetáculo? Grande jogo deste. E víamos a cotação depois da imprensa Não menor correspondia em à relação realidade. àquele que. Isto obedece a muita coisa. É muito. Não obedece. O problema é que não obedece a muita Obedece, coisa. atenção, não é? não no sentido. Tem uma série de coisas paralelas que são Muito bem, complicadas. vamos em frente no nosso programa. Pronto, já. Vamos ter uma Assembleia Geral do Varzim. Vamos Sim, muito muito rapidamente olhar para o assunto estádio e o Varzim vai ter de pagar, creio que 600 mil euros sem juros. Com juros vai para perto, se calhar, de 1 milhão de euros. O assunto estádio está devidamente explicado, não está explicado. Eu começaria agora pelo nosso amigo Alfredo Costa, o homem mais ligado ao Varzim aqui neste painel. Ele só é o problema dos 600 mil euros, 1 milhão de euros. É um excelente negócio para o Brasil. Excelente negócio. Se só tiver que pagar isso, é. É um excelente negócio. Tem os terrenos que tem, não é? Tem o estádio na mesma. Tem o estádio na mesma, portanto, se pagar 1 milhão de euros pelos terrenos que custaram 3 milhões ou 3 milhões e meio, foi um excelente negócio, não é? Agora, usar esses terrenos, a forma como vai ser usado esses terrenos, poderá continuar a ser um bom ou mau negócio, depende da rentabilização desses próprios terrenos, não é? Porque se o Varzim Já está decidido. Sim, mas já a Câmara para fazer a não sei, isso academia. ainda não está preto no branco, não é? Isto já está Sim, acho que há ali- palavrado, digamos assim, há um interesse Preto no nesse branco sentido. também, esse. Preto no branco, Varzim. Portanto, o processo de Estado foi sempre um processo muito polémico e Sombrio. Muito negro. sombrio e negro e eu não quero falar no passado do negócio de Estado porque é muito complicado. Agora, o que eu sei é uma coisa. Esta notícia saiu, melhor seria que não pagássemos nada, Claro. mas perante toda a situação e perante todo o dinheiro que entrou no clube, perante aquilo que o Brasil ficou com os terrenos, foi um excelente negócio. Acaba por ser um excelente negócio. Agora, é evidente que quem tem que pagar 1 milhão de euros, que é o Varzim, não gostou muito da situação, porque vai ter que pagar, não é? Agora, a forma vai-se arranjar e que passará eventualmente por este envolvimento de cedência de espaço com a própria Câmara. Pá, isso depois isso ultrapassa-me, não sei como, mas alguém vai ter que pagar isso, não é? E o Brasil não tem dinheiro para pagar isso, a gente sabe que o Brasil não tem dinheiro, não tem 1 milhão de euros, se 1 milhão de euros era o meio da rua dele, mas vai ter que arranjar uma alternativa para isso e envolvendo o negócio, terrenos, campo de treinos, para cedência de espaço, pá, tem que aparecer 1 milhão de euros. E pronto, isso foi um bom negócio, é a minha opinião. Pedro. Sim, estou de acordo com o que disse o Alfredo. Sabendo nós o pouco que sabemos, ele sabe mais que nós, mas Não sei nada, sabendo não sabe nós o pouco que foi este processo estádio, com as verbas que o Varzim já tinha recebido adiantadamente, com os terrenos que existem, com a continuação do estádio, com a continuação do campo de treinos, ou seja, o Varzim manteve o seu património e ainda o reforçou. Teve durante não sei quantos anos uma série de verbas ao seu dispor que usou como lhe apeteceu, e agora se vai ter só que devolver 1 milhão de euros, é sem dúvida um excelente negócio e é o mal o menos. E é do mal o menos, acho que
Bom, claro, agora vamos pôr desta forma, para as pessoas perceberem melhor. Porque às vezes estamos aqui a baralhar tudo. levantar coisas. Estamos aqui a baralhar um bocadinho as coisas. Campo de treinos, ausência de espaço. É fácil. Vamos imaginar que amanhã, o Brasil tem que arranjar 1 milhão de euros. Se vender aqueles terrenos, faz não é? mais que isso. faz muito mais. quer dizer, Portanto, acaba sendo, não é? Quer dizer, Uns terrenos que praticamente foram de borda. não foram de borla. tendo Foram em de borla. conta- tendo em Se os conta terrenos, o património que o Brasil tem, os terrenos custaram, vender, claro. os terrenos, vamos dizer que custaram ao Barzinho, não faço ideia neste momento, não tenho ideia, mas custaram mais que 2 milhões de euros. Se custaram mais que 2 milhões de euros, e o Barzinho continua a ter tudo que tinha, não perdeu nada. Exatamente. Não é? Exatamente. E ficou com os terrenos, sem pagar 1 milhão, ainda fica a ganhar 1 milhão com o terreno. Exatamente. No negócio. Isto é milhão, um- mais os terrenos. E mais o dia que deixar lá já- ficar. Analisando assim preparei- friamente as questões, É mau negócio. Exatamente. É mau porque se eu fosse presidente do Brasil, eu ia ter que pagar 1 milhão de euros, era complicado. Qualquer dinheiro que saia agora, Tem sempre uma solução. Opá, não há dinheiro, vende-se o terreno, não é? A quem tiver que se vender, eventualmente, não é? Tem o edifício a Santos Minho, que também ainda Não, mas isso era património do clube, que se fosse a Sim, vender mas já. pode ser, sem dado. dilapidar minimamente o que já património tinha. do clube, vende o terreno, ainda ganha dinheiro para fazer muita coisa, não é? Portanto, Mas isto é aquilo que nós sabemos, de certeza. Exatamente. agora, Ao certo. uma coisa é certa. O Brasil vai ter que pagar 1 milhão de euros e o dinheiro vai ter que aparecer. Esta conversa, agora, de que forma? Não faço a mínima Não, ideia. espera, Estou ajudando o pode ir negócio. até 1 milhão de euros, não é? Pode ir até 1 milhão. Pode. 600 mil mais os juros, 1 milhão, também até 1 milhão de euros, para que seja isso. Também pode o Brasil chegar e fazer chegar um lá acordo e e tal, dizer, vamos pagar isto em 10 anos, quer dizer. Exatamente. Há uma série daqui, estamos aqui a especular de muita coisa e Sim, não sabe o que vai sim. acontecer. Pode chegar lá e dizer, pronto, em vez de ser os 600, a gente paga já 500 mil e arruma-se o problema. Pá, isto é tudo negociável, isso depois isso é com os advogados e com os tribunais porque assim, se o Brasil não tiver dinheiro para pagar, tem que arranjar uma alternativa, que é a forma de pagamento, eventualmente, pronto, isso. Agora, e continuo a dizer que depois de toda a polémica, de toda a confusão que houve, falava-se tanta foi coisa. um excelente falava-se- negócio para o Brasil. Portanto, Claro que sim. não é? Portanto, o Brasil não sai prejudicado com este negócio. Muito bem, o que está aqui em Que é bom causa que não sei. neste nosso Sim. debate é mesmo o processo valor. do Estado, o valor dos 600 mil, que vai ser debatido nesta Claro, Assembleia para o Geral do Brasil. qualquer verba neste momento é complicado. É um dinheiro. Exatamente. Já agora, Só espero, também. desculpa lá, só Sim, sim, sim. um pequeno pormenor já agora que já estamos a falar do assunto e não falo mais sobre isto. Só espero é que mais uma vez as pessoas não vão para as assembleias, não é? E especular sobre um assunto e dando a grande imagem de ex-dirigentes, não é? E pondo em causa a terceira das pessoas, quando nós sabemos, e estamos aqui a falar isto agora abertamente, que o Varzinho saiu beneficiado com este negócio. Não é preciso ser nenhum economista, nem nenhum cientista para perceber isto. E eu se faço um negócio contigo, tu me vendes o terreno, me compras o terreno a favor do negócio que vais fazer no futuro, que é de ficares com a minha casa, não é? Eu dou-te um prazo para tu me comprares a casa e estarmos contas. Se não compras os prazos e eu desisto do negócio e no final tu não ficas com a minha casa, eu fico com o terreno, foi o que se passou. Foi um bocado isto. Sim. As empresas não cumpriram prazos, os bancos não cumpriram, as empresas não Sim, cumpriram. cumpriram. Houve aqui uma Ninguém ruptura. cumpriu nada. Ninguém cumpriu. Houve uma ruptura do negócio. Uma O história. tribunal disse assim, mas veja, acabou, vocês não se acabou. entenderam, Palhaçada esqueçam o dia que anda bem em volta disso, pá, até amanhã a boa se acosta, não é? Exatamente. E agora é para dizer assim, Ai, mas calma, porque nós temos aqui uma verba que demos, que temos que ser ressarcidos. Muito bem, quanto é que é? 600 mil euros. Pá, até pago. Eu fiquei com 2 milhões, portanto ainda posso dar 600 mil euros este florinho. Portanto, é isto aqui. Agora só espero, é que não vão para eu não vou à Assembleia do Brasil, digo já, não vou à Assembleia do Brasil, porque eu, Assembleias de Comissão de Moradores, vou à do meu prédio. O resto não vou, não é? Porque Assembleias com Comissões de Moradores, só o meu prédio e vou lá, quando a minha mulher não está, quando a minha mulher está, é a minha mulher que vai. Portanto, eu acho Assembleias com alguma dignidade e as do Brasil também não têm dignidade daquilo. E eu, para me chatear, fico em casa muito bem. Agora, só espero é que as pessoas sejam sérias e honestas, não é? Para dizerem que no final, isto tem que ser dito, o Brasil, com o processo de Estado, fechando completamente este processo, com esta situação, o Brasil ficou altamente beneficiado. Mário, rapidamente. Sim, e aproveitando o que foi dito, eu concordo com isso, porque daquilo que se sabe, e às vezes não se sabe tudo, sabe-se parte das coisas. Claro que sendo assim, e pelos números que estão aqui em cima da mesa, é claro que acaba por ser um negócio vantajoso, mas o Alfredo disse aí é verdade. É bom que nas assembleias se digam aos sócios exatamente como é que são as coisas e os valores que estão, não é? No final de tudo, isto ficou para o Barzinho um saldo de X. Neste momento temos este encargo, é difícil pagar, vamos ver como é, mas resumindo,
esclarecer as pessoas e pô-las ao corrente do como é que ficou no vosso estádio, porque já se anda aqui a arrastar isto, não sei há quanto tempo. Não, mas eu digo mais. O que vai acontecer amanhã É mais o mesmo? é mais do mesmo. Pronto, é isso. Porque nós vamos ter que pagar este dinheiro porque a antiga direção deixou-nos ficar esta dívida. É isto que textualmente vai acontecer. E é por isso que eu não posso dizer sempre bonzinho. É isso. Muito bem, e agora a opinião de o Vila Condense, o Hermógenes Mourinho, está assim um bocadinho de fora, Não mas ganhou como é que Não, tu vês porque este? não? Não ganhou nenhum. Não vou pronunciar, porque não estou por dentro destas situações, não vou pronunciar, só espero que o Brasil como instituição, como clube, saia sempre por cima. Já saiu? E seja beneficiada, porque é uma instituição que precisa de recuperar o tempo perdido. Muito bem, já sabe que nas noites de quinta-feira nós temos assim a conversa dos convocados sobre futebol, os nossos convocados aqui na Norte Litoral TV. O Eduardo Faria, que está a acompanhar o nosso programa muito interessadamente e dá os parabéns ao painel, dizendo que nós damos lições a outros painéis que existem por aí a nível nacional. Obrigado, E muito obrigado ao Eduardo Faria do Farasi Teatro, já agora. Um abraço para ele. Um grande abraço. Saudações leoninas. Mas ele aqui faz uma pergunta muito, muito interessante. Ele diz assim: eu já joguei no Salgueiros e já vi algo parecido por lá. E depois Não, diz foi bem assim: pior. e depois diz assim, e o Varzim só deve 1 milhão de euros? Não, só deve não. Nós estamos a falar Em relação Eu sei, ao- mas ele faz essa pergunta. Sim, só deve 1 milhão de euros que foi condenado pelo tribunal. Neste caso, não é no 1 milhão, são processo 600. até 1 milhão de No euros. processo estádio, No todo. processo. Que pode ir até um Enquanto ele estava a dizer que viu situação, no Salgueiros não aconteceu isso. O Salgueiros apareceu o estádio e ficou lá o buraco. Pois, Não é? foi um bocadinho pior. 2, um no clube e outro lá no sítio Exatamente. onde era o estádio. Já tive. Muito bem, nós vamos então para a parte final do nosso programa. Estamos a cerca de 8 minutos das 11 da manhã. Vamos finalizar Das 11 da manhã. Das 11 da manhã, não, das Ah, 11 não, da passamos manhã. aqui a Isto é o que faz- Efeitos benfiquistas, ele está toda a Não, noite. isto é o facto de fazer programa todas as manhãs, pois é assim. Vamos aos prognósticos, é o habitual no nosso programa também. E então vamos começar aqui por este lado com Sim. o Benfica Feirense. 3-0 para o Benfica. Em Pedro. concordo com o Pedro, também pode ter lá para aí para os 3-0. Mário? 1-1. Hermógenes? 3-0 também. Depois temos um Rio Ave Sporting. 2-1 para o Rio Ave. Pá, eu eventualmente vou dizer o contrário. Eu acho que o Sport vai ganhar 2-1. 3-2 para o Sport. É nós. 1-0 para o Rio Ave. É o que te resta. Não, mas espero que seja um bom espetáculo. Exatamente. porque Todos sabemos que o Sporting tem tido grandes dificuldades em Vila de Conde. É verdade. E vai E ter. Mas espero que este vai tenha ter. essa dificuldade. Mas este jogo para o Sport vai ser É importante. diferente, bem É bastante. moralizado. Mas também Também muito muito cansado. cansadinho, exatamente. Não, Muito não, cansadinho. eles ganham do mesmo ambiente. São duas equipas neste momento Sim. E finalmente temos o derby na cidade do Porto, um Boa Vista Porto, começando então pelo Pedro. Boa Vista Porto. 2-0 para o Porto. Pá, tu estás comigo. Estava a pensar nisso, sinceramente. 3-1 para o Porto. Espera lá, deixa eu só para a tua imagem. 3-1 para o Porto. E Era que ia dizer. Era que ia dizer. É realmente um derby. Eu tenho conhecimento de experiência, já passei por isso. E é realmente muito difícil. E o Porto tem grandes dificuldades sempre no Bessa, mas creio que vencerá por 1-0. já agora, foste jogador do Porto, já fizeste esse derby? Não, estive no Boa Vista. No Boa Vista. treinador. Sim, e como é que esses derbys acontecem? Como é que isso funciona a Duas nível equipas, a nível de equipa, o ambiente? O ambiente é como um Rio Alvarzinho. Estar à frente. Era. Como era. Era. Porque agora não é. É como agora um Rio Aborzinho. É. Já não é. Já não Era. Não é. Era. Mas era. Realmente há muito fanatismo. Há muito fanatismo, tanto do Porto como do Boa Vista. São duas equipas muito próximas. Claro. E realmente é muito. Também se joga muito cá fora, em termos. Porque praticamente as mais receptivas são todas de ali também. E é isso que conta muito, o fanatismo há muito. Mas quem é da Boa Vista é anti-Porto. É. À partida. Não, prontos, mas por exemplo, quem é Boa Vista gosta de Salgueiros.
Sim. Quem é de Porque eleições não é de eleições. São clubes da cidade. Quem é de eleições não é de Repara- eleições. Nesse caso não quer. E repara que eu estive tanto no Boa Vista como no Salgueiros, dois clubes históricos, como sabem, e o Salgueiros só não ganhava e nunca ganhou ao Porto. Ganhava ao Benfica, ao Sporting, ao Vista, e nunca ganhou. Ao Porto nunca ganhava. É uma realidade. Muito bem, Não, eu fica. diria que é uma curiosidade. Não, Não, mas é uma realidade. Uma realidade. Sim, Foi é uma um realidade. facto, foi um facto, É? mas Sim, um sim. facto curioso. Agora, Digno de análise. é realmente, mas é possível, este tipo de derbys muitas vezes não são muito bem jogados, porque Normalmente. o ambiente é transportado de fora para dentro, muitas Sim, vezes, também era o condiciona, caso né? aqui também, era o caso, muitas vezes o ambiente, eu lembro, em vários jogos, entrava em campo, já havia pancadaria na bancada, Exatamente. tanto em Vila de Conde como O na espetáculo Póvoa, começava atenção. muito antes, o espetáculo começava muito E nós antes. já percebíamos, não é? Claro. Portanto, também vibramos com isso. O ambiente também nos transmite algo diferente também. Mas pronto, são sempre espetáculos, não é? Muito bem, vamos chegar ao final do nosso programa, marcando o encontro para de hoje 8 dias. Bem, Acho que Mas inter- não joga. jogas, isso Mas não joga sábado. Pois é, o Varzim joga e eu não tenho aqui. E Viseu. Viseu, Sábado, tem razão. Falha. Sábado às 3. Sábado às 3 da tarde, e nós temos o programa Bancada Litoral ao fim da manhã de domingo, precisamente para falarmos desse programa com o João Couto aqui, também há que não esquecer. Mas então vamos lá a esse Varzim Académico Viseu e vamos ao prognóstico do Pedro. É isso, Pedro. Alfredo. Pedro, lamento, pá. É do lugar. É Engraçado. engraçado. Os dois. Não, eu acho que esta. Já faço. Já. Acho que esta pausa fez bem ao Capucho e ao Varzinho, mas amanhã é 3-0. Ih, grande moral. Pá, deixa ver que sim. Mas Eu bem. acho também que Não há dúvida. Isto agora até. jogando no seu ambiente não tem sido muito constante, mas que este jogo Vai ser um momento de- Vai ser um momento é o de- Manel que ajuda. Mas não interessa. Vai ser um momento de Rato dominância. velho. também está muito irregular o que é coisa. É que se o Brasil não ganha. A coisa é complicada. Vamos voltar de hoje a 8 dias para mais uma edição dos Convocados. Já sabem, cá estaremos a partir das 22 horas. Tenham a continuação de um ótimo dia. Bom fim de semana pelo meio. Já sabem que, entretanto, no sábado chega o Natal, pelo menos à Póvoa de Varzim e a Vila do Conde também. E o próximo. Vem o Pai Natal. E o Pai Natal também. E as redes, E o e as próximo redes. programa, e o próximo programa já vai ser muito de Temos que ir de em tempo de chapeuzinho. Natal também. Grande abraço, tudo bom para si. Até à próxima semana. Bem. Boa noite.